E a minha pergunta principal é a seguinte: é verdade que a CPI recebeu documentos sigilosos e que esse é o X da questão na tarde de hoje? Oi, Luiz, Tiago, Stevenson, senador Girão. Nós recebemos, sim, documentos sigilosos. São estarrecedores. A divisão de dinheiro, depósito em contas, superfaturamento, citação de nomes, confissões, e é escandaloso. Foi o tema do meu pronunciamento e ainda hoje a governadora não ter retirado o Rio Grande do Norte do consórcio Nordeste, porque a documentação que eu tive acesso sigilosa, ela também teve, porque faz parte de uma auditoria interna do próprio consórcio. Eu não tive acesso ainda ao inquérito do STJ, mas só com os elementos e os depoimentos que estão na auditoria interna, que constam também os depoimentos dos empresários que foram presos, é estarrecedor. Senador Girão citou, uma das questões mais escandalosas foi essa empresa recebeu 48 milhões do povo nordestino, do povo pobre do Nordeste. E a pedido de Carlos Gabas, fez uma doação de 4 milhões à Prefeitura de Araraquara para o prefeito Edinho do PT. Carlos Gabas, o salário dele, a passagem que ele veio para cá hoje, as diárias dele são pagas pelo povo do Rio Grande do Norte. É quase R$1 milhão por ano para pagar carro comissionado, salário, diária, viagem. E ele não quer falar na CPI. Luiz, nós somos colegas de faculdade, eu tenho quase 30 anos de militância na área jurídica. O senhor Carlos Gabas tem todo o direito de ficar calado, porque ele de fato é investigado e altamente suspeito de ter participado do esquema. Então, ele tem direito de ficar calado para não se incriminar ainda mais. Agora, vou falar por mim, não sou advogado dele, eu nunca orientei cliente meu inocente a ficar calado. Quando eu era advogado, meu cliente fez coisa errada, eu até orientava ele a ficar calado. Mas cliente meu, honesto, eu nunca orientei a ficar calado em depoimento e investigação. Eu aproveito então, deixo os microfones abertos para os senadores, até para perguntas. O secretário então vem como investigado, né, deputado? E nesse caso específico, o habeas corpus também tentava fazer com que ele não viesse a plenário hoje. Luiz, ele queria não vir. Ele sabe que sexta-feira eu tive acesso a esses documentos sigilosos. Estava tudo certo para ele vir. Quando ele soube que a gente teve acesso à documentação, ele tentou não vir, porque você não precisa de habeas corpus para ficar em silêncio. O direito ao silêncio do investigado, ele é constitucional. Alguns investigados já usaram na CPI. Carlos Kerbes, que é acusado de receber uma propina de 400 mil, usou uma filigrana jurídica para pedir o adiamento dele, a gente teve que conceder. A casa caiu para a turma do consórcio Nordeste. O senador Girão, o senador Stevenson foram obstaculados na tentativa de investigar isso no Senado. Mas aqui, a casa para eles caiu e as pessoas do Rio Grande do Norte sabem que a gente não vai abrir mão. O apelo que eu faço, e aí já para iniciar a conversa com o senador Girão, é que com o envolvimento do prefeito de Araraquara, essa CPI, ela já tomou caráter nacional. Primeiro, o consórcio Nordeste é um órgão interfederativo. Quem tem competência de investigá-lo é o Congresso, é o Senado, em especial. E agora a gente tem um envolvimento de um ente público de outra unidade da federação fora do Nordeste. Perfeito. Não há cabimento. O Senado não abriu uma CPI específica, e eu sei que os dois senadores aí são a favor, para investigar o consórcio Nordeste com muito mais instrumentos do que nós temos aqui na nossa Assembleia. Claro. Deputado Kelps, eu quero, em primeiro lugar, aqui, Girão, quero lhe passar a minha admiração, né, pelo trabalho que o senhor vem fazendo. Eu estava falando há pouco que o Brasil está de olho nesse dia de hoje aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, graças à sua obstinação em buscar a verdade de forma transparente. Essa sua indignação é a mesma minha, que representa o estado do Ceará, o senador Stevenson também, porque o consórcio Nordeste, ele transcendeu aí, né? Eu gosto muito de respeitar as pessoas, né? O Carlos Gabas tem o direito à ampla defesa, o contraditório, é um ex-ministro de Estado, não é a primeira vez que é envolvido em processo. Na CPI da Petrobras, não sei se o senhor sabe, ele foi citado lá, respondeu processo também naquela época do Petrolão. Agora, o que é estarrecedor
é que depois de todas essas denúncias que nós temos feito há 4 meses na CPI, porque eu denunciei isso antes da CPI, no ano passado, quando eu tive acesso a alguma documentação sobre isso. Mas a coisa ficou pública nacionalmente com a CPI, com as cobranças insistentes que eu faço, que o Marcos Rogério faz, Estirso, enfim. Agora, você acredita que o senhor Carlos Gabas continua, nesse exato momento ele ainda é o diretor executivo do Consórcio Nordeste após tantas suspeitas que caem sobre esse consórcio. O salário dele chega aí próximo a R$20 mil por mês de serviços jurídicos. Só para o senhor ter uma ideia, doutor Kelps, a gente levantou isso na semana passada e ontem mesmo eu mandei um ofício pedindo transparência, pedindo os dados de forma oficial. O serviço jurídico, eles gastam R$1,5 milhão por ano. De mídia, deputado, eles gastam R$2,5 milhões por ano do dinheiro do povo nordestino. Onde? Onde é que você viu algum tipo de propaganda, alguma coisa de Consórcio Nordeste? Salário de gerente, 15 mil. Salário de assessor, 17 mil. Tem uma turma lá que desde que acabou o governo anterior foi ficar ali pendurada nesse Consórcio Nordeste. E a gente imagina o alinhamento ideológico que existe disso. Onde é que essas pessoas ficaram vamos dizer assim, sem a boquinha e foram lá para o Consórcio Nordeste. E tem um detalhe interessante. O Consórcio Nordeste, que eu também sou favorável que o estado do Ceará saia imediatamente, é uma associação de 9 governadores com total alinhamento ideológico. Parece uma coisa, vamos dizer assim, uma associação totalmente alinhada com valores e princípios que não tem nada a ver com o povo brasileiro. E eu vou lhe dizer uma coisa, a maconha, não é emblemático essa história da maconha. Porque esse alinhamento ideológico defende a liberação das drogas no Brasil. Todo mundo sabe. Defende liberação de aborto, defende uma série de coisas que não prestam na sociedade. Kelps, boa tarde. Já a gente está aí para conversar com você, ver esses documentos. Eu creio que isso é só o primeiro fio que vai ser puxado justamente desse consórcio. Eu queria, Tiago, acreditar que o consórcio serviria para algo decente. E se serve, se eu estou errado, se Girão está errado, se Kelps está errado, se todo mundo está errado, então que vá tranquilo para essa audiência pública, para todo mundo ver, porque quem paga tudo isso que está sendo gasto é o dinheiro público e a população tem que saber. Um tem direito de ficar calado? Tem. E a população tem direito de saber. Tem o dever e obrigação, e é o nosso papel esse, ou de senador, de deputado, ou de vereador, todos têm esse mesmo papel. Infelizmente, nem todos os senadores do Nordeste estão alinhados com o mesmo pensamento, tem esse mesmo alinhamento de pensamento. Deixar bem claro, para todos que estão ouvindo, que aqui não tem a figura de uma pessoa que quer comprometer ou pressionar um governo, nem federal e nem estadual. Se errou, que ela pague, que o presidente pague pelos erros dele cometidos na sua gestão. Se o erro tiver no Consórcio Nordeste, eu me admiro, como o Girão disse, como ainda está funcionando. Diante de tanta nebulosidade, era para no mínimo ter parado algo e ter reestruturado. Boa dica, Kelps, essa sua. Creio que a gente possa enfrentar também uma dificuldade de arranjar assinaturas para abrir uma CPI específica para o Consórcio Nordeste dentro do Senado Federal, mas que a gente vai tentar, vai. Então, uma informação aqui importante, os senhores também, um dos motivos da viagem para Natal é colher subsídios para, quem sabe, abrir uma CPI para investigar o Consórcio do Nordeste, não é isso? Eu só quero aproveitar, deputado Kelps, eu preciso dispensar o deputado Kelps, que já deve nas tratativas, né? Daqui a pouquinho os senadores chegam aí. Deputado, microfones abertos para as suas despedidas e dizer, é só uma pergunta mesmo, começa às 14 horas, é só o secretário Carlos Gabas ou tem mais algum outro depoente na tarde de hoje?
Hoje, Luiz, seria o secretário Carlos Gabas, seria Carlos Kerbes, que é suspeito de uma propina de 400 mil, mas hoje nós vamos aprovar outros requerimentos importantes. Por exemplo, eu posso lhe dizer que com exclusividade a gente vai pedir a convocação do prefeito de Araraquara, Edinho, do PT, né? E hoje a gente pede a convocação dele e, dependendo do depoimento de Gabas, se ele falar ou ele deixar de falar, hoje a gente pede a quebra de todos os sigilos dele e de outras pessoas envolvidas no Consórcio Nordeste, porque da documentação que nós tivemos acesso, fala de acordos feitos em ligações telefônicas, negociação de propinas. Como eu disse a você, eu tenho muito tempo no mundo jurídico, mas eu estou estarrecido com o tamanho do que foi feito. Só para você ter ideia, esses respiradores foram vendidos e não entregues ao povo nordestino por R$163 mil cada um. E a Rempcare estava comprando esses respiradores a Bioenergy por 50 mil. Então, era o triplo do preço estava sendo vendido. Todo o resto do dinheiro seria dividido em propina. Como o esquema todo deu errado, terminou não recebendo nada. E é inaceitável a gente ainda ter que pagar o salário de Carlos Gabas. Essa figura ainda está à frente do Consórcio Nordeste, após toda a documentação que teve acesso. Queria agradecer aqui publicamente a presença do senador Girão aqui no estado, com a ajuda do meu amigo Stevenson, porque eu acho muito importante que esse tema seja nacionalizado. Há um grupo de deputados na Assembleia Legislativa, que não sou só eu, que luta por essa investigação, mas a gente tem consciência que isso precisa ser ampliado para o país. A gente sozinho não vai ter força suficiente para desvendar toda essa rede criminosa que, suspeito eu, vai além do Consórcio Nordeste. Olha, tem uma boa notícia para o deputado, antes dele desligar. Deputado, nós já conseguimos reunir as assinaturas dentro do Senado Federal. Os Chiefs são dos primeiros a assinar. Precisávamos apenas de 27 assinaturas, já temos 37 assinaturas. Eu quero chegar a entregar com 41, que é a maioria da casa. Acho que essa semana, a gente voltando amanhã, a gente já colhe, para que seja feita uma CPMI em cima exatamente desse escândalo do Consórcio Nordeste. Então, os deputados federais já estão mobilizados. O general Girão, deputado federal aqui do Rio Grande do Norte, é um dos mais entusiastas também, para que a gente possa colher as assinaturas necessárias para fazer essa CPMI. E o trabalho que o senhor está fazendo, junto com a equipe da Assembleia Legislativa, com os demais deputados, vai ser fundamental para subsidiar a gente, porque o senhor conhece o assunto, a gente vê que é uma pessoa que realmente tem uma experiência na área jurídica, e eu acho que nós vamos conseguir fazer um grande trabalho junto. Só complementando, no depoimento que a dona da empresa deu, né, a Rempcare, ela chega a um ponto que diz, não, mas já está muito alto, a gente não pode estuprar o governo aumentando mais o preço, quer dizer, já tinha sido superfaturado e o pessoal estava pedindo mais. Já tem acesso à delação dela, deputado? Já foi liberado? E tem a previsão de quando é que eles vão ter? Que ele foi pedido, né, adiamento? Deputado Kelps, você conseguiu ouvir aqui a pergunta de Tiago? Não, a gente ainda, o ministro Log pediu parecer do Ministério Público Federal para nos dar acesso, e hoje, aí eu posso dizer também em primeira mão, o juiz da 14ª Vara Federal do Rio Grande do Norte liberou o acesso da gente à Operação Lectus. É aquela que foi feita 30 dias atrás, em cima da Secretaria de Saúde do Estado, que afastou a secretária adjunta por esquema na contratação de UTIs. A gente vai ter acesso à investigação sigilosa. Obviamente a gente não pode, e eu sou muito criterioso disso, a gente não vai divulgar nada, mas subsidia muito para a gente, por exemplo, quebrar sigilos, chamar novos investigados e aprofundar as investigações em busca de recuperar o dinheiro do Rio Grande do Norte e punir os culpados.